Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui novamente e agora com esta pregação. Meus irmãos, a Bíblia nos diz em Efésios, capítulo número 6, versículo 10 a seguir: Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da treva deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderia apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, na espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Paulo vai escrever esta palavra à igreja de Éfeso, nos mostrando a importância da igreja, do cristão, se revestir da armadura de Deus. O cristão, ele precisa estar armado. O cristão, ele está numa guerra. Nós estamos vendo a guerra da Israel-Palestina, Rússia-Ucrânia. Nós vemos que tem os soldados no campo de batalha e todos estão armados. O cristão, ele está em uma luta, não em uma luta física contra o seu irmão, contra o seu próximo, contra alguém. Mas o cristão está numa luta espiritual contra demônios, espíritos invisíveis, que espíritos são invisíveis, contra os demônios. E o soldado, ele precisa estar armado, ele precisa estar preparado para ele vencer a luta. Nenhum soldado ele vai vencer se ele não tiver com seu equipamento de luta. Nenhum soldado ele vai vencer se ele não estiver com suas armas de guerra. Desculpe, irmãos, é uma alergia aqui. Como que o soldado ele vai para a guerra, meus irmãos, sem a sua arma, sem a sua preparação, sem estar preparado? Ele vai ser derrotado, ele vai perder a luta, ele vai perder a guerra, ele vai ser envergonhado. O soldado, ele na luta, ele precisa estar preparado para vencer o inimigo. O seu inimigo tem as armas também que vêm contra você. Então nós precisamos ter as nossas armas que vai contra o inimigo para derrotá-lo, para vencê-lo. Nós precisamos entender isso. Tem cristãos por aí que pensam que a vida do crente é uma vida só de facilidade. Não. O evangelho é guerra. A Bíblia diz que aquele que se esforça é que alcança o reino de Deus. Que o reino do céu é tomado à força. E o que se esforça se apodera dele. A Bíblia nos mostra que nós precisamos ser valentes. O texto é tão interessante, mas depois eu quero entrar no texto. Mas nós vamos voltando para o Velho Testamento, vemos que Gideão está naquela guerra. Gideão, ele precisou lutar. Como que a gente vai vencer sem a gente lutar? Nós precisamos lutar para nós vencermos. Não tem como nós conseguir algo da parte de Deus e nós vencer o nosso adversário se nós não lutar. Deus vai nos abençoar e vai nos dar a bênção, mas nós precisamos fazer nossa parte. Não podemos ficar esperando aí, meus irmãos, a bênção chegar e aí chegar para nós assim e pronto, não, receba a bênção sem você fazer nada. Não é isso. Para você adquirir o salário, você precisa trabalhar. A mesma coisa, para você ser abençoado, você precisa lutar, você precisa ser guerreiro, precisa ir para cima, precisa ter coragem, meter a cara.
Assim é no Evangelho. O cristão, ele só vai alcançar de Deus a bênção, a vitória, se ele lutar, se ele for para frente, se ele insistir. E nós estamos vivendo, como eu já fiz aqui uma live anterior, falando, os últimos dias da igreja na terra. Os demônios estão aí, muitos demônios, exército de demônios contra nós. E nós precisamos estar preparados para vencer esta luta. Então a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, para nós fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Para nós revestir da armadura de Deus. Agora tem um exército, soldado com armadura física. E nós somos exército dos exércitos espiritual. Precisamos da armadura espiritual para lutar contra o demônio que é espiritual. Que é espírito. Então nós precisamos estar revestidos de toda a armadura completa. Não é só escudo, não é só a lança, não é só a espada. É completo, nós precisamos estar revestido da armadura de Deus, para nós estar firme, contra a astuta cilada do diabo. Para nós vencer as astutas ciladas do diabo, nós precisamos estar revestido da armadura de Deus. Nós precisamos estar revestido do poder de Deus. Nós precisamos estar revestido da autoridade de Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Eu quero aqui compartilhar rapidinho, meus irmãos. Bora ver se eu consigo. Louvado seja Deus. Não consigo, tá vendo? Consegue só se entrar lá no YouTube. Rapidinho. Vamos entrar aqui, depois nós voltamos para a pregação. Eu creio que eu não vou esquecer não, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu sempre esqueço, meus irmãos. Louvado seja Deus, de entrar no YouTube e compartilhar para os irmãos. O aplicativo aqui não está instalado. Deixei desinstalado. Mas vamos entrar. Louvado seja Deus. Pega aqui as armaduras de Deus. Aqui estamos ao vivo. O aplicativo aqui não está instalado. Agora vamos ver se eu consigo compartilhar, meus irmãos. Compartilhar. Isso. Pronto. Pronto, irmãos, está compartilhado aqui. Louvado seja Deus. Pronto, irmãos. Vamos voltar para a Bíblia. Sim, nós temos que estar revestido das armaduras de Deus para nós vencer as astutas ciladas do diabo. Amém? Amém. Então, o diabo, irmãos, ele vai vir contra nós. O nosso adversário, ele vai vir lutar contra nós. O nosso adversário, ele vai tentar nos matar, tentar nos destruir, tentar nos fazer parar. O nosso adversário, ele é mais real. O pastor, onde eu congrego, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, o mundo espiritual é mais real do que este mundo aqui, material. E é verdade. O mundo espiritual é muito real, é porque nós não percebemos ele. Mas vamos lá, meus irmãos. Então nós temos que estar preparados, porque o diabo vai tentar contra nós. Nós precisamos estar preparados para vencer o inimigo, para vencer o diabo. Não é verdade? Então nós temos que estar revestidos dessas armaduras de Deus. Como eu falei, porque nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Esse texto quer nos dizer assim, que a nossa luta principal não é contra a carne, e na verdade não é, mas é contra o reino espiritual maligno. Olha,
Aqui a Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra o nosso irmão. Não é contra a nossa irmã, contra o vizinho, não. Assim, no sentido, a luta nossa contra a carne é contra nós mesmos, a nossa carne. Sim, nós temos essa luta. Mas luta contra o nosso irmão não. É esse sentido que o texto quer dizer. Que a nossa luta não é contra o nosso irmão, mas contra os espíritos malignos. Claro que nós temos que lutar contra a nossa carne, contra os desejos dela, né? Mas contra o nosso irmão, não. Então, nós temos que lutar contra a potestade. O que é potestade, meus irmãos? Potestade é aqueles demônios poderosos. Poderosos porque, entre aspas, né? Que é Deus que tem todo o poder, mas aqueles demônios que tem mais força, né? As potestades, que vêm de poder, né? Os principados, que vêm de príncipe, né? Que aqueles demônios também, aqui nos mostra, eu vou pegar o significado para vocês, que eu esqueci, potestade e principados. Vou pegar aqui, meus irmãos, louvado seja Deus. Potestade, para nós ver. Louvado seja Deus. Significado. Olha. Potência. Significado bíblico. Significado bíblico de potestade. Ser de poder absoluto, supremo. Entendeu? Então, potestade, aquele bem poderoso. Principado. Principado. Já vai. E principado, meus irmãos, pode entrar. Principados, aqui na palavra de Deus, louvado seja Deus. São aqueles demônios. Não é louvado seja Deus, não, tô confiando. Principado é louvado seja Deus. Eu tô na live ao vivo. Principados, aqui, meus irmãos, aqueles, louvado seja Deus, aqueles mais poderosos, aquelas autoridades mais poderosas, é isso que eu quis mostrar para vocês, aquelas autoridades com maior poder, né? O que eu já tinha falado antes. Vamos lá. E contra os principados e potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Hoste é exército, irmão, quer ver? Hoste, significado hoste, exércitos. Exército de seres comandados pelo diabo no reino do inferno. Então, nossa luta, irmãos, um dia eu estava lendo isso e falei, meu Deus do céu, não é brincadeira não, meus irmãos. A nossa luta, irmãos, a nossa luta é contra demônios poderosos no sentido, entre aspas, igual eu falei para vocês, mas demônios de alta patente, vamos dizer assim, demônios que têm grande força, né? E contra demônios, exército de demônios. Então a nossa luta, irmãos, não é pouca coisa não, a nossa luta é pesada, é luta tremenda nos lugares celestiais. Então nós temos que lutar contra esses demônios. São demônios que nós precisamos estar preparados para lutar contra eles. Então a Bíblia nos diz para nós tomar toda a armadura de Deus para nós resistir o dia mal. O dia mal vem para todo mundo, irmão. A luta vem para todo mundo, o problema vem para todo mundo. E nós precisamos estar preparados para nós resistir no dia mal. Ou seja, no dia mal, para nós não ceder ao inimigo. No dia mal, para nós não nos entregar ao problema. No dia mal, para nós vencer o dia mal. E depois de nós vencer o dia mal, depois nós ficar firme. Entendeu, meus irmãos? Então a Bíblia nos mostra para nós pegar agora as armaduras, os lombos, cingir os lombos com a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Nós estar sempre pela palavra. Ser um crente verdadeiro. Sempre seguir na verdade, na palavra, com as coisas corretas.
ter a coraça da justiça, ser uma pessoa que é justa, faz as coisas corretas, da maneira certa, segue em justiça, segue com a justiça corretamente, de acordo com a palavra de Deus. A pessoa está calçado na preparação, os pés na preparação do Evangelho da Paz, ou seja, a pessoa que está de acordo com a palavra, a pessoa que evangeliza, a pessoa que sai pregando a palavra de Deus, que está de acordo com o Evangelho de Deus, tomar o escudo da fé, que a Bíblia diz que é com ele que nós apagamos os dados, as flechas, as balas do diabo, né, que vem contra nós apaga, é o escudo aqui, ó. O escudo que protege nós é a fé. Quando vem a bala do diabo, quando vem a seta do diabo, ela não nos derruba. Por quê? Porque ela não nos atinge, não nos derruba, porque nós estamos com escudo. O escudo é para proteger, entendeu? Para não pegar, não machucar a gente. Então, com o escudo da fé, a gente tem que ter fé para a seta do diabo não nos atingir, meus irmãos. Ter o capacete da salvação, eu entendo isso, que o capacete da salvação é a certeza da salvação. Nós temos que ter a certeza da salvação, nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que estar com a mente ligada em Cristo, meus irmãos, ser fiel a Deus e ter certeza da nossa salvação. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós pegar esta Bíblia, ler, não somente ler, mas praticar, porque quem vence não é, Jesus falou, aquele homem que edificou a casa sobre a rocha foi o que leu, foi o que ouviu e praticou, mas o que colocou a casa na areia foi o que ouviu e não praticou. Então, para nós ser vencedor, nós precisamos não somente ler a Bíblia, mas praticá-la, não somente ouvi-la, mas praticá-la, viver este evangelho, né, meus irmãos? Louvado seja Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Orando em todo tempo, e lembrando que a Bíblia é nossa espada, é a nossa arma, meus irmãos, é o nosso calibre 66, louvado seja Deus. Orar, meus irmãos, o crente tem que ser de oração, e orar em todo tempo, orando em todo tempo. Tem que orar, o crente tem que orar, oração em súplica, vigiar isso no Espírito, com toda vigiar, o crente tem que estar vigiando, nós temos que vigiar com toda perseverança, irmão, a gente tem que orar com perseverança, não desistir, porque tem hora que você está orando, aí a luta está travada, você orando e a luta não para, a gente tem que perseverança, nós temos que ter, a luta está vindo, a dificuldade está vindo, nós orando, e ela está vindo, vamos orando, vamos perseverando na oração, que um dia Deus cessa ela, a luta acaba, aí vem outra, vem, porque o crente passa em uma luta, vence uma, depois vem outra, né? O problema vem, depois Deus resolve, depois vem outro. É assim a vida do crente, é sempre assim. Mas tem perseverança, vigiando, né, meus irmãos? E nós precisamos estar vivendo assim. Aqui eu quero também acrescentar, falar sobre o jejum. Nós temos que jejuar, esforçar para nós jejuar, meus irmãos, estar fazendo a vontade de Deus, principalmente viver em santidade e obediência. Então, meus irmãos, nós precisamos, essas armaduras que foram faladas aqui, nós precisamos ter ela na nossa vida. Nós não podemos ser crentes despreparados, porque nós estamos em uma guerra. E o adversário veio matar, roubar, destruir. Nós precisamos estar preparados para vencer o diabo, para vencer o demônio, usando essas armaduras. Então, se nós usar essas armaduras, nós vamos vencer, nós vamos alcançar a vitória e nós vamos chegar no céu, né? Então, vamos ser fiéis a Deus, vamos seguir esta palavra, vamos lutar pela nossa salvação, porque nosso objetivo é chegar no céu. E se nós usar todas essas armaduras, com certeza, nós vamos vencer no nome de Jesus e nós vamos alcançar a nossa vitória. Pode ser que a luta é grande, mas Deus nos dá a vitória. Uma luta você vai vencer, Deus vai te dar a vitória. Vem outra, você vence, porque vem a luta, mas a gente vence, depois vem outra, a gente vence. Mas não desista, vai orando, vai buscando. Enquanto estiver nessa terra, vai vir luta, dificuldade, prova. A gente vence uma, vem outra, mas o importante é nós estar com Deus. E sempre que nós estar com Deus, nós vence. Nós vence e a vitória é nossa no nome de Jesus, né? E aí nós chegamos no céu. Deus abençoa, grande abraço, desculpa aí, meu irmão chegou e comentou comigo, brincando comigo, que ele gosta de brincar, mas os irmãos me perdoem, eu não vou editar nada, e vai assim mesmo, no nome de Jesus. Deus abençoa, grande abraço, curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente, Deus abençoe,
Deus abençoe os irmãos que estavam na live anterior, em nome de Jesus Cristo. E na próxima eu quero fazer um estudo e trazer aqui para os irmãos no nome de Jesus. Deus abençoe no nome de Jesus.